O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis, que eu queria ser amiga, e que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe, a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. A minha convidada de hoje é Egnalda Cortes. Ela é fundadora e está CEO da Cortes e Companhia. Especialista em negociação e gestora de carreiras, teve sua trajetória no mercado corporativo por 22 anos. 21 gerindo equipes e formando líderes e 10 anos em cargos executivos. Executiva de negócios por profissão, changemaker e matriz gestora por devoção, em 2015 fundou a primeira agência de influenciadores negros da América Latina, a Cortes e Companhia. Empresária, projetou economicamente creators negros nesse mercado. Sua iniciativa como empresária tem levado comissões de jovens profissionais e ativistas para importantes convenções internacionais. Em 2021, para a COP26 em Glasgow, na Suécia, patrocinando jovens ativistas negras e ambientalistas para o Centro dos Decisores Globais sobre a Crise Climática, que abate os mais vulneráveis em 2022, foi uma das patrocinadoras da Comissão de Publicitários do Clube de Criação para Cannes. Em 2021, foi considerada apenas uma das 10 profissionais em destaque no mercado pelo Meio e Mensagem, que quem é do meio da publicidade talvez não entenda, mas o Meio e Mensagem é um canal super referência no universo da publicidade. E em 2022 se tornou júri de um dos principais prêmios internacionais da indústria publicitária, o Effie Awards. Seu pioneirismo e inovação é marco na Creators Economy, pois o processo de educação atraiu e movimentou bilhões nesse mercado. Esse feito lhe rendeu a honraria de ter sido reconhecida pela ONU Mulheres e secretária internacional de São Paulo como uma mulher emblemática que já tem o seu legado construído por ter sido pioneira no fomento econômico de influenciadores negros da indústria digital. Em 2023, sua empresa ocupa a cadeira de empresa líder no programa Aliança Sem Estereótipos da ONU Mulheres, com o objetivo de curar, selecionar e co-criar jornadas de desenvolvimento da área de influência digital para a concretude de seus propósitos. Apenas. Mas assim, isso é o que o mundo quer ouvir, né? Essa é a passabilidade que o mundo permite para que minha voz reverbere, mas o que eu sou fundamentalmente é uma mulher boa de prosa, uma encantadora de gente, por ser uma boa contadora de histórias, uma apaixonada pela vida, uma transformadora social desde muito cedo, desde os 13 anos eu sou de movimento social, eu sou mãe de PH e Maria Morena, que são dois jovens incríveis, pessoas que eu desejo que o mundo tenha pessoas como eles, porque eles já estão fazendo a diferença na idade deles, né? PH vem fazendo um trabalho desde os 13 anos, Maria é uma aluna fenomenal, uma bolsista de uma escola trilingue que desponta, assim, sabe, de forma brilhante no que está fazendo, no que está se propondo a fazer. Sou uma mulher do fim do mundo, que é o que chamavam e que chama até hoje, onde eu moro. E aí tem Paulista, extremo da Zona Leste de São Paulo, periferia. E quando me perguntavam, quando eu tinha 18 anos, 19, né, na faculdade, onde você mora? Eu disse, eu moro, quando eu era jovem, com todo aquele colágeno, eu falava assim, eu moro num reino bem distante, né, que é onde moram as princesas. Aí o pessoal provocava, porque ficavam muito intrigados, assim, onde era que eu morava, porque eu demorava 2 horas e meia para chegar na faculdade. E aí eu falava assim, é longe. Você mora. Quando eu falava o nome do bairro, mas você mora no fim do mundo. E refletindo esses dias com meu filho, ano passado, a gente estava voltando de algum job
E aí eu falei para ele: aonde todo mundo falava que era o fim, para minha família foi o começo. É aqui que minha família se estabeleceu, conseguiu ter casa própria, comércio de ferros para construção, ferros esses que alicerçaram a minha educação, que compraram os meus livros. Então, eu sou neta de ganhadeiras de Amargosa, Bahia, sabe? É isso que eu sou. O resto é o que o mundo considera razoável para que se ouça a minha voz. Então, os outros títulos, eles só existem e só estão nessa biografia porque é isso que faz com que do outro lado considerem a possibilidade de me escutar. Mas para quem está me ouvindo, sempre lembre de quem você é. O resto você está. Então, o que vocês ouviram foi o que estou, mas o que eu sou, fundamentalmente, é muito mais legal, é muito mais agradável, e talvez seja esse o maior motivo que a gente esteja aqui hoje conversando, né? Porque a nossa relação já vem de algum tempo. Com Então, certeza. muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui com você, compartilhando esse tempo. Eu fico muito contente, eu me sinto, assim, realmente honrada com esse papo, Ignalda, porque eu voltei nas nossas mensagens, a gente estava conversando antes de pôr para gravar, e a gente começou com esse nosso relacionamento há 4 anos atrás, quando a Exato. gente ainda falava em IGTV, tu lembra dessa época? IGTV. Pois é, gente, mas por que era IGTV mesmo? Era o Instagram TV? pré-Reels, isso. Lembra? Que era vídeo a primeira vez. Caramba! Olha isso, é Sim, muito tempo. muito tempo. Nossa, o Reels entrou então na pandemia? Eu acho, foi logo depois do TikTok que começou a ter Reels, né? Isso é verdade, foi uma forma da plataforma se adequar Uhum. E aí a à gente já concorrência. conversava para fazer IGTV, o que no fim, né, a gente acabou não gravando, porque a gente tinha que gravar hoje, porque a gente tinha que falar sobre o que a gente vai conversar hoje. Exato, exato. Que Então, eu bom. acho que é importante só pontuar e agradecer também que a Ignalda nunca desistiu e ela nunca, sei lá, esnobou minhas mensagens. Eu sei que ela tem uma agenda muito difícil, ela viaja para lá e para cá. Mas ela nunca falou, ou me ignorou, disse que não podia, ou se não podia, dizia uma sugestão de outro dia. Então, eu acho muito importante valorizar que tu é uma pessoa acessível, não é uma pessoa que conquistou tudo que conquistou e quer ficar nesse lugar de poder e não conversar com quem ainda não tem tanta experiência. Então, te agradeço muito. Ah, poxa, se o poder não é onde as pessoas estão, o que é o poder, né? E você está aí, eu estou aqui, então esse é o poder. As pessoas que estão do outro lado, que estão nos ouvindo, o poder é isso. O resto foram criações hierárquicas para segregação de pessoas. Não acredito, e nem falo, nem combina com a pauta que eu defendo, hierarquizar as relações, sabe? Uhum, Porque é o que a gente leva da vida, são as relações de fato. Assim, não se constrói conexão, não se faz conexão sem construção de relação. Conhecer pessoas, todo mundo conhece, é, mas construir relações demanda respeito, né? E assim, eu respeito você, você quer falar comigo, então como não? Como não? É, eu não como não fazer de tudo para que esse momento aconteça? E tem uma outra questão também que eu considero muito, que é a consistência. Você também não desistiu. Você também quis muito que isso acontecesse. Quando dois lados querem, não tem como não acontecer, uhum. né? Então só está acontecendo isso porque nós intencionamos isso. Isso é muito bom. Já começamos muito bem essa conversa. Também acho. Mas a gente não tá aqui só porque Ignaldo é incrível. Tem uma outra coisinha que está nos conectando hoje, que é um livro que eu andei lendo, da Bell Hooks. E quando eu li esse livro, eu pensei, só posso falar com a Ignalda sobre isso, porque ela vai conseguir me ajudar a entender coisas que talvez eu não tenha conseguido entender ainda. O livro se chama Comunhão, A Busca das Mulheres pelo Amor. Ele faz parte da trilogia sobre o amor da escritora Bell Hooks.
E ela fala muito nesse livro sobre o amor próprio que chega para as mulheres com a meia-idade. Então, esse momento em que a gente já perdeu um tanto, conquistou outro tanto e aprendeu também muito através das relações. Então, hoje a nossa conversa vai se guiar muito em alguns questionamentos que vieram comigo lendo esse livro, mas também acompanhando os trechinhos das palestras e os podcasts todos que a Aguinalda contribuiu, porque é um assunto que volta e meia aparece, especialmente quando tu fala sobre o nosso valor pessoal, né? É. Então, eu queria começar conversando contigo sobre o podcast do Mamilos, porque eu lembrei, ouvi ele e nesse início de ano, em abril, tu gravou e tu compartilhou um pouquinho sobre a tua história, um pouco do que tu falou, inclusive hoje, desse passado com os seus pais. E uma coisa que fiquei pensando depois de te ouvir é sobre essa tua coragem, que me parece que veio muito da confiança que teus pais tinham em ti quando tu era criança ou adolescente. Tu acha que isso faz sentido? Tu percebe uma influência dos teus pais na construção da tua autoconfiança? Ou tu vê que já é algo que tu construiu sozinha? Não, com certeza vem. É muito curioso, porque isso não se aplica a todas as pessoas. Por quê? Somos seres diferentes. É, o que eles entregaram para mim, eles entregaram para os meus outros irmãos também. E cada um reage de uma forma. Como família muito pobre, não tinha, meus pais não tinham com quem deixar a gente, então às vezes deixava sozinhos. Então, assim, foi um lugar muito de insegurança também e de escassez de possibilidades, né? Por um outro lado, existem nas minhas memórias afetivas, além de uma crença, meu pai tinha uma crença, meus pais tinham uma crença de que o que eles estavam fazendo naquele hoje iria mudar todo o futuro e que as próximas gerações seriam diferentes. Então, eles tinham uma grande crença nisso. Tanto é que eu, sinceramente, e isso eu sei que acompanham nós três irmãos. A gente nunca teve um problema com os nossos nomes. Na verdade, eu que tenho o nome mais próximo do que sonoramente já se imagina que é filho de nordestino, né? Então, assim, eu nunca tive problema com o meu nome, de verdade. Olha que era muita xenofobia na década de 70, início de 80, que foi, eu entrei na escola no final de 70. Mas sabe quando você tem muito, eu tinha muito orgulho daquilo que eu tinha como família, dos meus pais. O meu nome era a união do nome dos meus pais, tipo, eu era, na minha cabeça de criança, eu era a união de um amor, e o meu nome carregava isso, porque Egdávia e Arnaldo, Egnalda. Então, a construção, e não foi dito isso para mim, mas na minha cabecinha eu construí isso. É, é resultado também de uma boa contadora de história, foi minha avó. Minha avó contava história, então assim, tudo na boca da minha avó era muito fantástico. Quando ela contou a história de como meus pais se conheceram, de como eles se uniram, de como foi difícil, ela contou uma grande história de amor. Como que uma criança não vai se sentir feliz de ter um nome, união de duas pessoas que desbravaram, que foram muito corajosos por se casarem? Meu avô não queria de jeito nenhum. E minha avó contando a história é muito divertido, porque ela conta a história assim: no primeiro dia, seu pai foi, seu avô não queria aquele namoro, mas a sua mãe já tinha 19 anos ou 18 anos, e aí seu avô aceitou ele entrar, mas cada um numa cadeira. Depois, no segundo dia, seu avô fechou as portas às 18 horas. E não se, com a porta e janela fechada, não se bate na porta. Então, o seu pai teve que voltar no dia seguinte, ele voltou mais cedo. E aí não teve jeito, seu avô recebeu. Aí no outro dia, meu avô foi fechando. Eu sei que meu avô foi fechando. Aí teve uma hora que a porta tinha que fechar 3 horas da tarde. Aí não deu certo mais, meu avô se cansou. Então foi pelo cansaço que o meu pai venceu. E minha mãe foi provocada, né? É isso, motivou um avô racista. Então ele falou para minha mãe que ela iria se arrepender, porque os filhos seriam urubus. Então, assim,
Então, na minha cabeça, minha mãe foi muito corajosa, porque ela não iria ter apoio nenhum da família se esse casamento não desse certo. Então, assim, então na minha cabeça, eu era filha de pessoas corajosas, pessoas que se amavam muito. Então, por que que eu não vou amar meu nome? E essa questão da construção da autoestima, eu devo ao conjunto dessas pessoas que me circulavam, né? Então, a minha avó contava histórias assim, e ela olhava para mim, ela falou uma vez para mim assim, eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, ela falou assim, minha filha, seus olhos são tão lindos, tão lânguidos. Não era essa palavra, tá? Mas eram olhos caídos, olho de peixe que ela falava que eu tinha. Muitas pessoas se perderão nos seus olhos. Não, vó, eu não quero que ninguém se perca nos meus olhos, não. Então, a minha avó foi a primeira pessoa que disse que eu era uma menina muito bonita. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu sou filha de um casal interracial, né? Então, eu tinha como uma referência de beleza minha mãe, que é uma mulher lida como branca, e o meu pai, sempre ouvi os meus tios falando que meu pai era muito feio. Eu não achava, mas era o que o mundo falava. E todo mundo falava que eu era mais parecida com meu pai. E aí era um conflito para mim. Então, quando eu ouvi a primeira vez que eu era muito bonita, eu fiquei tão feliz. Sabe, coisas pequenas, esse muito bonita que eu nunca tinha ouvido, é minha avó confiar uma pequena faca e uma mandioca na casa de farinha que eu achava mágico e me ensinar a descascar a mandioca, porque eu achava bonita a arte. Porque foi isso, ela não me fez enxergar o trabalho, né, análogo à escravidão, aquele trabalho duro que aquelas mulheres faziam. Não, ela me fazia enxergar a mágica da farinha, o plantar, o colher, o tratar e depois se transformar em farinha. E eu iria fazer parte daquele processo quando minha avó me ensinou a descascar a mandioca. Eu era muito pequena e ela falou assim: Olha, você não pode se cortar, minha filha, porque senão eu vou ter que dar uma explicação para o seu pai. E então não vai ser bom isso. Enquanto você estiver comigo, enquanto você não se cortar, eu não tenho que dar explicações para o seu pai. E você vai aprender a descascar a mandioca, que é muito importante para o feitio da farinha. Então, a forma com que ela contava as histórias eram mágicas e fazia com que eu me enxergasse em primeira pessoa, protagonista daquilo. Veja que ela não colocou o descascar mandioca numa hierarquia, numa cadeia hierárquica de produção. O descascar mandioca era parte de um processo mágico que trazia farinha. Eu adorava farinha. Então, veja como é uma mudança de perspectiva. E minha avó era uma mulher analfabeta. Ela não tinha nenhum aprendizado desses que a gente aprende nos livros, nas escolas e na academia. Era o aprendizado da vida. Ela se colocou em primeiro lugar porque o mundo não faria isso por ela. Então, foi isso. Eu cresci com essas pessoas me circulando, né? Pensa, ela passava na rodagem, rodagem é uma rua que roda muitos carros, chamado de rodagem no interior da Bahia. Subindo a rodagem, ela falava assim, as pessoas falavam, bênção, dona Vige, e ela, Deus abençoe, minha filha. Ô, dona Vige, quem é essa menininha aí, pequenininha aí do seu lado? Ela falou assim, essa é minha neta, filha de Arnado e Dava. Ela tirava o L, né? Arnaldo e Dalva. Menina sabida, veio lá de São Paulo. Agora, imagine ouvir isso por 1,5 km várias vezes. Como que uma criança dessa não vai acreditar que ela é algo muito importante, que ela é muito sabida, que ela é muito tudo, que é bonita, sabida, que isso era repetido várias vezes. E como eu ouvi as pessoas pedindo bênção para minha avó, eu falava, gente, minha avó deve ser uma pessoa muito importante para todo mundo pedir bênção. E acreditem, as histórias negras, elas são tão invisibilizadas, né? Que eu fiquei sabendo este ano, que eu cuidei do meu tio mais velho, eu fiquei sabendo que minha avó
todo mundo pedia bênção para. E eu nunca me toquei que minha outra avó, ninguém pedia tanto bênção como essa minha avó Vigilina. E aí meu tio contou que ela era rezadeira. Por isso que as pessoas pediam muita bênção para ela. Então, e por isso que ela se sentia tão autorizada em ser grandiosa. Então, assim, essa mulher, a minha lembrança assim, de início de construção de autoestima vem desse lugar de lúdico, né? Porque ela fez eu enxergar. Eu não enxerguei, por exemplo, que a gente não tinha carroça nem jegue para levar a gente pro centro, que a gente ia andando. Eu não enxerguei isso. Porque na minha cabeça aquele ritual era muito grandioso. Eu cresci com essa mulher negociando na feira. Gente, assim, cresci, né? Eram as minhas férias. Nas férias, eu estava. Eu pedia para os meus pais me levarem para minha avó. Eu comecei a ver minha avó por 5 anos, quando os meus pais foram pela primeira vez na Bahia visitá-las. E depois, a partir dos 8 anos que eu comecei a ler, eu pedi para minha mãe, porque eu não tinha condições. Lembra que eu falei que é uma família pobre, então não tinha condições de viajar, que seja lá qual for o transporte, minha mãe me levar. Então eu tinha que ter coragem para ir com meu tio Diogo ou com meu tio Fausto, que eram caminhoneiros, e ir na estrada com eles, passar 3 dias de estrada para chegar até a Margosa. O objetivo era chegar até minha avó. O processo era estar dentro do caminhão, naquele sol, e às vezes é devagarzinho, o caminhão carregado, gente, vai bem devagarzinho assim na subida, mas outros aprendizados eu tive com eles também. Então, pensa, eu fui inundada por pessoas que eu não enxergava que eles estavam no lugar de serviços, sabe? Que meu tio era motorista de caminhão, que minha avó era ganhadeira na cidade dela. Eu enxergava minha avó praticamente dona da cidade, subprefeita, alguma coisa assim. O meu tio, eu queria ser caminhoneira, de tão lindo que eu enxergava aquela função. O meu tio, eu enxergava poder, porque ele tinha um volante gigante e carregava um monte de coisa na carroceria, sabe? Coisas que iam mudar o outro lugar para onde ele estava carregando, que eram pedras de granito, pedras Ai, parecia giz, eu não sei o nome daquela pedra, não, que era da região de Minas. Eles carregavam só coisas assim muito grandes para construção, para. Então, era isso que essas pessoas passavam, autonomia. Os homens da minha família sabem fazer comida. Não tá para um lugar feminino fazer comida. É autonomia na estrada. Um homem tem que saber fazer sua comida, né? Porque senão fica muito caro. Então, sabe? E quando eles perguntam para minha filha, quem se puxou essa sabedoria toda? Eu falei, já vocês. Eu fui criada por pessoas que eram diferentes também, na forma com que se colocaram no mundo para sobreviver ao inferno. Se você não se coloca assim, e aí eu falo para todas as minorias, né? Se a menina, se a criança não entender, se a menina não se entender nesse lugar, como que fica? Fica muito mais difícil a vida para ela. Então, eu acho que a coragem e a autoestima veio dessa infância que era colocada nesse. E assim, é isso, uma família muito pobre, tudo vira inédito, tudo vira grandioso. Então, eu me sentia grande, porque eu sabia ler. Aí depois eu me senti grande, porque meu pai achava que eu iria ser secretária executiva. Gente, as profissões da minha época era assim, professora, secretária executiva já era uma mulher muito moderna. Já era uma mulher assim, era uma mulher que era muito respeitada porque ela estava perto do poder, né? Perto dos diretores. Meu pai achava que eu seria essa pessoa. Olha só. E aí me colocou na datilografia com 11 anos de idade. Aos 11 anos, eu já tinha 375 toques por minuto. Né? Eu tive o diploma de datilógrafa. Então, são essas pequenas conquistas que vão fazendo com que a gente armazene, sabe, tenha uma caixinha de sucessos. E eu acho que é isso que vai fazer com que uma criança, uma menina, uma criança em geral, vá conquistando a sua autoestima. É necessário dar o valor a cada vitória e não hierarquizar vitórias.
sabe? A criança que não sabe ler e escrever, se ela faz um círculo, já é uma vitória. E essa criança precisa saber que isso é uma vitória. E não pegar e ficar falando para ela que o Joãozinho, na mesma idade, já faz o círculo e um quadrado. Então, eu acho que eu tive essa possibilidade de fazer as minhas caixinhas de vitórias. Então, veja bem, eu era uma menina sabida de São Paulo, eu tinha, eu tinha autonomia de descascar mandioca, e a mandioca era algo muito importante para o feitio da farinha. Sem a mandioca não tem a farinha, tinha que descascar. Então, isso ela desenvolveu ali a minha autonomia, né? Depois eu me tornei, vai vendo as vitórias. Depois eu me tornei uma criança que lia. E para dentro da minha casa aquilo era grandioso. E aí, assinar o Estado de São Paulo, isso era uma coisa muito grande para uma criança, para uma família pobre. E depois do Estado de São Paulo, meu pai, assim, faltava carne na mesa, que era algo muito importante. Proteína animal era algo importante, ainda é, né? Só que a gente não sabia das outras proteínas. Era assim, carne era algo importante. Foi isso que ensinaram pra gente. Não tinha, mas tinha a bendita da Barça. Barça, para quem está daí do outro lado e não sabe do que se trata, era uma enciclopédia como o Google. Mas era uma enciclopédia em papel, né? Eram os livros que tinham para a gente pesquisar sobre o mundo, sobre a ciência, todo tipo de ciência. Então, quando eu comecei a ler, ai, meu pai tinha um gosto de comprar, atendeu o livreiro, o rapaz que batia a palma na porta da casa, oferecendo a Barça. E aí, aos poucos, foi fazendo a nossa biblioteca. Então, como que uma criança colocada no meio que valoriza essas conquistas, e que eu não vou falar que são pequenas, não vá acreditar que ela é grande. Agora, o grande prejuízo é a nossa falência social está no mundo. Porque quando essa criança sai de casa e aí ela encontra na escola, por exemplo, uma professora que desvalorize suas vitórias, ou que a compare com os demais, ou uma professora que não tem sequer um afago para compartilhar com essa criança, porque essa criança não é o padrão que aquela professora aceita como uma criança, como um corpo que pode receber afeto, aí as coisas ficam complexas. Porque a criança não tem. A criança é um ser brincante e é um ser que, se trabalhado com esse afeto e esse cuidado dentro de casa, sai para o mundo assim, afetuoso, acreditando. E aí chega no mundo, o mundo fala que ela não é tudo isso, que ela não é tão sabida. O mundo fala que ela não é tão bonita. O mundo fala que esse corpo não é um corpo plausível de afeto e de um afago da professora, que foi isso que eu encontrei. E aí vem o conflito. O que vai ficar? E aí vem a personalidade. E eu acho que a gente tem que considerar as personalidades, sabe? Porque eu consegui sobreviver a esse inferno, mas assim, com muitas feridas. Há pessoas que não sobreviveriam e não sobreviveram. Porque dos meus amigos daquela escola municipal, daquele pré até a oitava série, eu não tenho um colega que tenha tido um destino diferente do básico, sabe? De ter muitos filhos, não terminar o ensino, nem o ensino médio, de estar trabalhando em serviços subalternizados. Porque se o mundo começa a falar um monte de coisa e desacreditar dessa pessoa, e se ela não tem para onde olhar e como projetar sonhos, ela vai minguando, né? E um lugar que não semeia sonhos não constrói novos futuros. Falou Tudo isso bonito. para falar de autoestima, né? Como que eu construí essa autoestima? Mas é isso, eu acho que é porque é tão desafiador, sabe? Sim. Feita uma lição de casa e não dá
para garantir. Os pais podem fazer de tudo, mas se ele vai para um mundo que é misógino, se vai para um mundo que é machista, se vai para um mundo que é racista, essa criança vai aprender, vai assumir coisas que não são delas, mas vai começar assumindo isso. Tem diversos pontos do livro Comunhão da Bell Hooks que eu queria trazer para o nosso papo. Um deles que me marcou foi quando ela enfatizou o quanto as mulheres de sucesso não podem amar. E eu percebo que há uma certa dificuldade das mulheres poderosas falarem sobre o amor. É como se a elas fosse dado o direito de se relacionar, mas não de falar abertamente sobre esse desejo, porque ele é muito pequeno, entre aspas, né, perto de ter poder e sucesso. Então me incomodou muito ler isso no livro, porque faz muito sentido. A gente aprende que as mulheres não podem ter tudo e que se você quiser se destacar na carreira, vai ter que estar disposta a abrir mão do amor. Então, na tua trajetória, eu queria saber se tu já sentiu em algum momento essa pressão para ser uma mulher super profissional e que não se abala com o amor, e mais, que não poderia falar muito sobre o assunto para não ser taxada como alguém que queria amar demais. São várias questões aí, né, a respeito do amor e o poder que o homem desenhou. Porque esse poder e sucesso foi desenhado por quem? Por eles. E se desenhado por eles, eles ditam a regra. O interessante é que esses homens eram casados, esses homens tinham família e tinham amantes dentro dos seus trabalhos, né? Exercendo, inclusive, a sua relação hierárquica com essas pessoas. Então, é, essa lógica, eu também acredito que foi colocado como uma forma de excluir as mulheres dos lugares de poder dentro das instituições. Porque quem é que não gosta de ser amado e amar? Se você então assim é como se fosse uma punição para a mulher que quer ter tudo. Ah, mas já que você quer ser tão poderosa, você não pode. Por um outro lado, o amor também nos deixa muito vulneráveis. E dentro de uma lógica de disputa de narrativa, disputa de poder, vulnerabilidade é algo que hoje é falado, a força da vulnerabilidade, poder da vulnerabilidade. Há anos atrás isso não era poder, não. Ser vulnerável era ser fraco. Ser fraco era alguém que poderia ser engolido pelo outro. Então ninguém quer se colocar nesse lugar. E mulheres que estavam disputando esses espaços não poderiam deixar transparecer as suas fragilidades. Mas não é que essas mulheres deixaram de amar, elas tiveram que fazer escolhas, né? E nessas escolhas, se essas mulheres são héteros ou não, não são. A gente também não pode romantizar, né? Os amores lésbicos ou, enfim, não dá para romantizar porque uma mulher numa sociedade machista, uma mulher num lugar de poder, ela incomoda. E aí esse parceiro ou essa parceira tem que estar muito alinhado aos propósitos dessa pessoa, e aí alinhado é convergência de propósito, e tem que estar com uma autoestima muito legal para não ser mais uma pessoa interventora dessa busca. E eu vou explicar como ocorre. Eu acho que a gente também foi ensinado, dentro da sexualidade, a estabelecer hierarquia. Quem domina, quem faz, quem acontece. Parece que não foi nos ensinada a troca, foi ensinado um lugar de domínio, quem domina e quem é dominado. E aí, quando você tem esse desenvolvimento sexual e erótico, os meus desejos, eles estão pautados nisso. E aí eu me apaixono por uma mulher poderosa. Digamos que eu seja uma mulher lésbica. Me apaixono por uma mulher super poderosa. Uma mulher que domina o mundo. Uma mulher que é uma delícia vê-la discursando, vê-la ocupando cargos, vê-la sendo promovida, vê-la viajando, vê-la tendo dinheiro. Só que eu não estou bem resolvida com os meus, com os meus acessos,
com os meus ganhos. Eu sou uma mulher que eu ainda não estou realizada. E o mundo está me explicando lá fora que, que só é válido aqui, nessa sociedade, quem tem poder. E eu não tenho poder, mas a mulher que eu amo tem. Então, ao invés de admirar, o que primeiro era muito excitante para mim, que era ter essa mulher na cama, ficar com ela, estar com ela, compartilhar com ela, eu começo a invejar, a comparar, porque o mundo está dizendo que eu não sou merecedora dessa mulher, porque eu não tenho poder. E aí o que eu vou fazer? É muito doido, porque assim, é quase que inconsciente, assim. Eu vou começar ou a cobrar essa mulher, se eu não cobro ela e a gente é de uma relação monogâmica, eu começo a ter relações com outras para de alguma forma atingir essa mulher e desestabilizá-la. Desestabilizando, ela perde um pouco do poder dela e eu me sinto melhor. Então, a demonstração de vulnerabilidade, ela deixa essa mulher para todos os lados, tanto no amor como na carreira, como uma grande presa. Eu não abri mão de amar. Não abri, nunca abri mão de amar. Inclusive, sou libriana, produzo muito bem e ainda mais. Sou extremamente criativa, apaixonada. Mas eu não deixei o amor ditar as regras do meu destino. E isso é muito perigoso. E, gente, deixa eu falar para quem está ouvindo aí do outro lado, eu sou carente também, muito carente, com coisas que estou resolvendo ainda aos 50 anos, que agora eu estou com 50, vou fazer 51 esse ano de 2024. Estou resolvendo em terapia, mas eu sou muito carente. Então, o risco de uma mulher carente de se ver vítima numa relação ou se ver vulnerabilizada numa relação em que o outro está dizendo que ela não é tão boa assim porque ela não consegue o respeito, a fidelidade e a lealdade dessa parceira ou desse parceiro, pode colocar em dúvidas o que eu me sinto dentro da corporação. Eu sou grande, já alcancei grandes cargos, já fui promovida, tenho aquele potinho de sucesso que sempre está me lembrando de que, por mais que eu fracasse, eu tenho para onde resgatar a Ignalda que eu sou, mas tem aquela pessoa que eu sou apaixonada, com quem eu quero compartilhar minha vida, que está dizendo que eu não sou tudo isso, que está dizendo que o meu poder o desmerece ou a desmerece, que o meu poder a deixa se sentir menor, o deixa se sentir menor. Quando o homem, né, quando é uma relação heteronormativa, então isso fica potencializado. Então, eu acho que mais do que ter uma pessoa do seu lado que seja da mesma classe social ou mesmo grau intelectual e de desenvolvimento, você tem que ter uma pessoa terapeutizada ou que faça terapia para entender os seus medos e não só terapia, né, mas que entenda também a complexidade do desenvolvimento social, porque só isso vai fazer com que essa pessoa entenda que ela é grandiosa, está, sabe? E que as coisas, os acessos, as possibilidades e as oportunidades não se dão de forma igual e cada um reage de uma forma, então não dá para comparar. Um homem com poder ou outra mulher com poder vai dar conta de uma outra pessoa que não tenha poder? Então, também tem isso. Será que a gente também não fica romantizando que eu preciso ter, que tudo tem que ser igual? A gente fala tanto de pluralidade, mas aí a gente quer buscar uma pessoa igual a você. E aí a pessoa igual a você, sabe o que ela está querendo também? A mesma coisa que você, ser cuidada. Aí, vamos combinar? Será que dá tempo de cuidar? Se essa pessoa for tão voraz e ambiciosa quanto você, será que ela vai conseguir cuidar de você? E aí a gente está buscando no outro que ele não pode dar, porque ele também está na mesma pegada que a sua. Então, acho que a gente precisa se entender o que a gente quer, e o que nos faz bem, o que nos excita, para poder fazer esses arranjos, né? E lembrando dessa que eu falei do desenvolvimento erótico, nessa coisa do dominar e ser dominado, é muito capaz que uma pessoa que se apaixona por você, exatamente por você ser tudo isso, você vai se desapaixonando pelo mesmo motivo.
porque você é tudo isso. Porque dentro do jogo erótico, ela quer dominar. E aí, aqui fora, ela tá vendo que você domina. E aí o tesão vai se perdendo no caminho. Então, quantos casos de mulheres grandes executivas que não conseguiram perpetuar nenhuma relação ou tiveram muitas relações, porque sempre do outro lado, quem era exatamente apaixonado pelo que ela era, se desapaixona pelo mesmo motivo. Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu, com 50 anos, fiz parte da geração que achava aquela mulher tão bonita, tão maravilhosa, tão fantástica, a Gretchen. Gente, eu era pequena, a gente imitava a Gretchen na escola, tá? Não era hipersexualização na nossa cabeça. Também eu sou da geração que o Tchan, né? Enfim, o Tchan é o Tchan. Mas, enfim, a Gretchen, antes do Tchan, porque o Tchan já tinha, acho que eu já tinha uns 18 anos. Mas a Gretchen, eu tinha uns 8 anos. Ela ficava, era no Chacrinha e no Bolinha. Dois programas de entretenimento do sábado, um na Bandeirantes e outro na Globo. A Gretchen representava poder. Ela era linda, ela era, ela dominava o corpo dela e as crianças gostavam de imitar a Gretchen. A Gretchen teve, pelo menos, se eu não me engano, 8 ou 9 casamentos, porque ela sempre foi uma mulher. A Maria Odete é uma mulher conservadora, né? Haja visto os gostos ideológicos políticos dela. Ela é uma mulher muito conservadora, a Maria Odete. E aí, quando as pessoas se aproximavam dela, se aproximavam desse poder que ela transbordava. Mas aí, quando casado com ela, queria dominar esse corpo e queria humilhá-lo. E ela não aceitava. E por isso que a Gretchen tem tantos casamentos. Porque ela não aceitava, ela segurava até onde dava. Porque a Gretchen também, muito nessa lógica conservadora e heteronormativa, via no homem a validação social. Então, ela sempre buscou esses casamentos. Então, eu acho muito legal. Ela agora deve ter uns mais de 70 anos, porque a Gretchen tem idade, viu, gente? Tem muita idade aquela mulher. Eu tô com 50 e eu admirava a Gretchen. A Gretchen devia ter uns 25, eu tinha 8 anos. Então, faça um cálculo aí. Hoje a Gretchen deve ter os seus 68, 70 anos. Eu acho maravilhoso ela com o marido dela, curtindo aquilo. Para ela é muito importante, o corpo dela é muito importante. Aquilo sempre foi a ferramenta que deu lugar para ela em todos os lugares. Lembrando que ela foi uma grande empresária, tá? Teve várias. Lá atrás, década de 80, várias academias que era da Gretchen. Porque esse corpinho que vocês veem hoje tem plásticas? Tem. Porque a Gretchen teve filhos, 2 filhos, né? Ficou grávida de 2. Mas esse corpo tem muito músculo. Essa mulher sempre treinou demais. Então, assim, a Gretchen, para mim, tem essa simbologia, sabe? De uma pessoa que só quis ser feliz e não admitiu essa lógica de que eu vou ter poder e não terei direito ao amor. Ela lutou para ter as duas coisas. Então, eu peguei esse exemplo porque é o que me veio logo assim, porque era uma coisa muito séria. Ela passou por violência doméstica, muitas traições, todos os casamentos dela tinham isso. Os homens queriam aniquilá-la. Isso não acontece só em relação à heteronormativa. Haja vista as histórias que nós estamos ouvindo agora da nossa querida Gal, né? As histórias que a gente está ouvindo agora também é de domínio e aniquilação, de que tinha que deixar numa caixinha e essa Gal ficou muito refém desse amor, porque a Vilma não era para ela só empresária dela, e aí ficar refém do amor é perigoso. Então eu sempre tive o meu propósito, mais do que a minha carreira. Qual é o seu propósito? Tem uma música chamada Chamado, do Fábio Braza, que fala qual é o motivo que te mantém de pé. O seu poder, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser. A verdade é só um símbolo do que você realmente é. Qual é o seu grande propósito? Eu sempre tive. Aquela minha bola de ouro é que me segurava. Porque, gente, quando esses homens me traíam, ou quando esses cabras. Era assim, sempre era traição, porque eu não posso dar atenção, aquelas coisas todas. Eu caía, eu ficava mal, mas o que me mantinha em pé era o meu propósito, era o que eu era essa menininha esperta, sabida, que achava que podia mudar o mundo.
isso me mantinha de pé. Então, por que eu não estou falando para você ter a carreira? Porque é perigoso também você ficar dependendo da, da profissão ou daquele cargo, sabe? Isso é muito perigoso. Mas se você tiver um propósito, por exemplo, o que te sustenta dentro de uma empresa? É a possibilidade de transformar as pessoas a partir do seu trabalho? Então, é esse o seu propósito. Não é o cargo de diretoria da empresa XPTO, senão você fica maluca. Que aí você vai começar a se comparar, pô, eu abri mão disso para ter algo que você é descartável. Você é um número dentro de uma empresa. Mas você não é um número para o seu propósito. Ele é seu e você é dele. E aí, quando você tem isso, isso te segura. E aí, quando isso te segura, você fica ferida, machuca, tem aquela ferida gigantesca, vai curando e já vai arrumando outras pessoas. Porque viver apaixonadamente é muito bom. Chegar lá na frente, contar um monte de histórias das aventuras que. Se a gente não viver as nossas paixões se a gente não se abrir, sabe, ficar com medo de se apaixonar, que coisa mais sem graça. Eu vivi apaixonadamente todas as minhas relações, gente, todas. E quando terminava, tive relações assim, olha, tive uns namoros. O meu primeiro filho é fruto de um relacionamento de 8 anos. Mas eu tive outros relacionamentos mais rápidos. Mas não pense que por ser rápido não era intenso, era extremamente intenso. Teve um argentino, um executivo da Ford, que a gente era um executivo aposentado da Ford. Eu conheci ele com 46 anos, eu tinha 26. Eu era executiva de uma multinacional no interior de Minas Gerais. E aí era tudo maravilhoso, era tudo fantástico. Ele era um gentleman, fazia massas, trazia uma alta gastronomia nos nossos encontros. Era tudo. Ai, as literaturas que a gente compartilhava, tudo era perfeito. Até que eu descobri que ele era casado. E aí eu era apaixonadíssima, era o meu parceiro para a vida, eu só não queria casar naquele momento. Ele queria casar, foi aí. Ele queria casar, eu falei, gente, mas eu não quero casar. Aí eu descobri, ele não é aquele, ele queria sair da casa dele, né? E não era uma questão de condição financeira, era assim, essa coisa de se sentir vivo, né, numa nova paixão. E aí a mulher dele, eu com 26, a esposa dele tinha 44, 46 anos. Acho 44. E eu descobri isso porque eu liguei para a casa dele, o filho dele falou: ai, meu pai tá jantando com a minha mãe. Oi? Ele, ai, Ignalda, o filho me conhecia. Eu dou o recado pro meu pai. Você é a namorada dele, né? Eu não vou falar o local onde eu morava, tá, gente? Porque senão vão ficar descobrindo minha vida. Mas assim, você é a namorada dele de não sei aonde? Eu sou dessa cidade, estou nessa cidade, sim. Pode deixar que eu falo para ele. E aí, quando eu me deparei com ele, né, quando a gente pôde conversar, ele foi em casa, porque ele estava aqui, nessa outra cidade, que era 900 quilômetros daqui. Aí ele falou: não, mas a gente já está terminada há muito tempo. Gente, olha, o meu amor acabou ali. Rápido assim, ó. Mas, sabe, eu era esse ser humano, que eu me apaixonava, não sei o quê, tudo era encantador. Ele mentiu para mim, acabou a paixão. No dia seguinte, eu já não, parecia que não existia aquela pessoa na minha cabeça e no meu coração. Então, essa praticidade, assim, eu também não ficava corroendo aquela dor, assim, sabe? De, nossa, e agora? Era um cara tão legal, me fez me sentir tão especial. Não, mentiu para mim, acabou. Próximo. Parece assim, nossa, Ignalda, que descartável são as pessoas para você. Não são descartáveis. Mas você tem que entender o que te faz sentido para você. E, de novo, tinha aquela coisa que era mais apaixonante do que qualquer coisa na minha vida, que era o meu propósito. Eu acho que isso nos mantém em pé, mas também não abro mão de ser apaixonada. Hoje estou ainda apaixonada por um contramestre de capoeira Angola, que é barbeiro, que tem uma vida totalmente muito diferente da minha, é mais tímido, péssimo em comunicação, assim, erra, nossa, mas é uma figura que me traz tantos risos, me traz tantas outras possibilidades de pensamento e reflexões. Estou com ele há 19 anos e sou ainda muito apaixonada por ele.
muito. Mas a gente já teve umas 3 ou 4 crises de término, de traição, porque ele tem as crises dele. Falei, meu amor, você tem que resolver isso, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Ai, porque você não me dá atenção. Olha, eu tenho que colocar, anotem aí. Eu, no meu caso, se você tem esse probleminha que é muito foco no seu propósito, nos objetivos que você traça profissionalmente, coloca na tua agenda, assim como você coloca o, a entrevista, a conversa no podcast, assim como você coloca a reunião dos seus filhos, assim como você coloca a reunião com um cliente importante, reunião com o seu gestor, ou reunião com a equipe, coloca lá, lembre, falar eu te amo, ou mandar mensagem para o teu companheiro, porque eu tenho que fazer isso, eu senão não vou lembrar. Eu perdi, eu tenho que refazer a agenda e tem que mudar a agenda, porque senão ele começa a se tocar. Ele fala, nossa, no mesmo horário e tal. Mas eu comecei a fazer isso, ele achou o máximo. Quando, sei lá, uns 3 anos atrás, quando estava numa outra crise, que é isso, tá, gente? Eu tô com 19 anos e não vou dizer que vai ser eterno, não. Vai ser eterno enquanto durar. Então, para você daí do outro lado, que tem as suas ambições, é uma mulher, sabe, que é grandiosa, que ocupa, que transborda, que expande, não não se delimite apenas ao seu propósito e à sua carreira, né? O seu propósito é o que te segura, mas viva as suas paixões. Mas entenda quem são essas paixões, quem são essas pessoas e respeite os limites delas também, se você quer tê-las ao lado. E se você achar que não, vai só é desserviço, ai, pô, para tudo essa pessoa reclama, tudo ela tem inveja, tudo ela desmerece. Aqui eu vou falar por mim, é meu companheiro, mas ele não é meu sócio dos negócios. Os meus negócios estão separados da nossa relação, apesar de se houver alguma separação, ele vai ter a parte dele porque está do meu lado e segura uma outra onda, né, com os meus filhos, enfim. Eu já estive subindo ao palco enquanto minha filha estava sendo internada. Minha filha não estava desamparada, ela estava com o pai dela. E eu fui para o palco sem culpa. Então, é o meu companheiro. Eu não posso desmerecer esse lugar. Então, se a gente se separar, ele vai ter a parte dele, fato. Mas, enquanto a gente está junto, existe uma separação. Assim, eu não preciso da satisfação do faturamento da Cortes. Mas a gente tem, né? E não tem, cada um tem a sua conta, e a gente junta aí para ver o que a gente faz no final do mês, lembrando que é isso, eu sou provedora da casa. E isso está tudo acertado, porque eu também, na minha listinha lá de pedidos, que eu pedi lá para os meus orixás, para quem me protegia, eu não falei assim, que esse homem venha rico, ou que esse homem venha com o mesmo poder aquisitivo que eu não pedi, gente. Eu pedi uma pessoa que entendesse a minha paixão pelo meu propósito, e que me deixasse voar, e que não Uhum. me segurasse. E é isso. É muito bom estar com quem não te segura. Eu não preciso dar satisfação quando eu estou pré-palestra para subir a um palco e eu não quero falar com ninguém. Eu não preciso ficar ligando para o meu marido para dar explicação. Ele sabe que depois que eu passar, eu vou ligar. Mas antes disso, então, se a gente ficar 2 dias sem falar, é porque eu estou me preparando. E ele sabe que aquilo é importante. E ele fica na Uhum. dele. Então é isso, é você entender quem você quer do seu lado e como que você vai cuidar dessa relação. E mais, se essa outra pessoa pode cuidar de você, né? Porque é o que mais me faz falta, assim, é o que mais eu sou carente, é do cuidado. Então, eu preciso do abraço, eu preciso, porque é cansativo demais estar nesse lugar de ação, né? Uhum. É puxado. Então, escolha, 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 sabe? Mas não deixe de viver suas paixões, não. Porque faz bem, gente, faz bem. Ignaldo, tenho mais uma pergunta, última, porque tu fala muito nas tuas palestras também sobre essa importância de ouvir os mais velhos, que é o que a gente está fazendo aqui no caso, porque sou mais jovem, e é algo que a Bell Hooks fala bastante no livro dela, que eu compartilhei hoje, que é o livro Comunhão. Ela convida as mulheres mais velhas, tem essa citação dela, a resgatar meninas e jovens, oferecendo uma visão do amor que vai ampará-las em sua jornada. Então, eu queria saber
que mudou na tua percepção do amor, não apenas romântico, depois que tu fez 40 anos? Ou depois que tu fez 50 anos? Tu passou a ver o teu valor e a se relacionar de uma forma diferente? O amadurecimento, ele traz novas possibilidades de se enxergar dentro das relações. E aí eu vou falar das amizades mesmo. Eu sempre fui carente, então eu sempre as minhas amigas, possessiva um pouquinho, eu era muito possessiva mais nova, com 15 anos era muito possessiva. Estou criticando minha filha Maria, mas eu era muito parecida. Que eu queria, né, minhas amigas, não sei o quê. E aí, quando uma saía com a outra e não falava para mim, isso tinha um ciúme. Será que isso é mal de E, libriano, tu acha? É porque eu sou um pouco assim também. ai, cara, isso é a cara de Libriano, porque Libriano é muito apaixonado, e possessivo, e Pode ser. ciumento. A maturidade traz uma libertação nesse lugar. Até porque, quando você é mais novo, você acha que tem aqueles amigos e aqueles amigos, né? E parece que o mundo é menor. Aí você vai amadurecendo, você vai descobrindo que em todo espaço que você vai, você valoriza as relações. Então, você vai ter a intensidade. O libriano é intenso nas suas relações. E aí, essa intensidade que é entregue, você vai fazendo bons amigos a todo momento. Eu hoje não dá para fazer mais amigos, porque eu não estou dando conta da manutenção dos amigos que eu já tenho. Então, eu acho que a maturidade traz isso, a certeza da potência de ser quem você é. A maturidade, se você já era uma pessoa que tinha relações genuínas e incríveis, só que você se sentia insegura, porque você achava que só ia ter aquelas. Aí a maturidade te traz a jornada de que você sempre faz isso, que é uma continuidade, você tem consistência nisso. Tendo consistência nisso, você se liberta. Então, aí quando uma relação não te faz bem, você nem pensa duas vezes, simplesmente já se afasta. Porque você não se sente mais insegura e não acredita que vai ficar, eu vou ficar sem aqueles amigos, eu vou ficar sem aquele grupo. Você faz outros grupos. A maturidade é libertadora. Ela te traz uma noção de que amar é expandir, não é comprimir. Olha, eu só tenho a agradecer essa conversa e para fechar, eu queria que tu compartilhasse os teus arrobas ou onde o pessoal pode conhecer mais de ti e do teu trabalho. Eu no LinkedIn, Aguinalda Cortes, é fácil me encontrar lá. Lá eu estou mais naquele mood de LinkedIn, né? Enfim, de ego trip, que eu critico, mas aquela plataforma serve para isso, enfim. Mas eu acho que as pessoas me conhecem mais, assim, das minhas várias versões no Instagram, que lá você vai ver me ver de camisola, tomando café e falando, conversando as coisas que eu converso, passando um café, assim, como se você estivesse junto comigo de manhãzinha, ou nas minhas reflexões, assim, de absolutamente tudo. Então lá você me vê, eu acho que nessa não complexidade, mas nas minhas diversas versões, na pluralidade que sou. E ali é @Ignalda Cortes. Então você me acha sempre. Não é muito difícil, gente. Ignalda com gemudo, Cortes com S no final. Mas Ignalda, se você colocar EGN no LinkedIn, no Instagram, vai aparecer Guinalda, Uhum. vai aparecer, porque esse nome, EGN, não é muito, né, pessoas que começam com EGN não é muito fácil, o meu é Gemudo, então Guinalda é muito fácil. Então vocês me encontram, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de conversar com a sua audiência, de conversar com você, de você ter, da gente ter intencionado que lá do outro lado essa conversa te abra janelas, te arrombe portas e que você possa viver intensamente a vida e entender definitivamente a potência de ser quem você é. Porque isso vai te salvar várias vezes, vai te resgatar, porque cair a gente cai. Uhum. Só não pode cair com a bunda no chão, né, como um bom capoeirista. Não caia com a bunda no chão, segura, segura na mão, tenha estratégia e prossiga. Uau!
Acho que era pra gente ter essa conversa. Ah, que bom, que bom. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada pela oportunidade, viu? O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló.